Olá, queridos amigos, é uma grande alegria estarmos juntos novamente através deste recurso tecnológico para que possamos levar até você, em alguns momentos, uma reflexão de otimismo, de esperança e de alegria à luz da doutrina espírita para o nosso progresso espiritual, buscando assim, através do conhecimento espírita, iluminar a nós mesmos e assim fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, para buscarmos sempre a experiência reencarnatória de sucesso para nós como espíritos, no sentido do nosso progresso espiritual. Queremos agradecer à Casa Espírita Batuíra, que nos proporciona este momento, confiando em nós para que possamos desempenhar esta tarefa, que os bons espíritos nos iluminem e nos ajudem. Eu vou trazer até vocês uma reflexão de Kardec, chamado A Crença dos Espíritas, da Revista Espírita, porque ele engloba um resumo da doutrina espírita e uma proposta de postulados, né, de princípios nos quais nós nos baseamos na doutrina. Gostaria de refletir que essa crença que Kardec nos traz nesse texto não é uma crença meramente, vamos dizer assim, supersticiosa ou de uma fé imposta, e sim é uma conquista de cada um, que na verdade se autoconvence dessa realidade. Então não se trata de alguém de fora nos trazer esses postulados e a gente simplesmente aceita. Não. Na doutrina espírita, nós somos convidados a refletir, a raciocinar e nos convencer dos fatos por nós mesmos. Então, é nesse sentido a crença dos espíritas. Eu vou compartilhar com você um arquivo em PowerPoint em que nós trazemos algum breve resumo desse texto de Kardec, né? Nós estamos em 2020, estamos aí durante a pandemia da Covid-19 e estamos fazendo as nossas gravações, né, via internet, porque não podemos ter aglomeração de pessoas. Mas nós aprendemos muito nesses momentos. Uma dessas aprendizagens é justamente a questão da tecnologia, que nós podemos compartilhar todo o conteúdo espírita, todo o conteúdo que a humanidade produz, né, através das mídias sociais, através das mais diferentes recursos tecnológicos. Claro que aí vai também um conteúdo positivo, mas muitas vezes vai um conteúdo não tão positivo, até mesmo falso, né, chamadas fake news, que nós temos que filtrar e prestar atenção. Já dizia Erasmo Kardec, é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Olha, a atualidade da codificação, inclusive em relação às fake news, né, que são as notícias falsas, os boatos que se inventa. Ele se referia aí nesse momento aos espíritos que se comunicavam, mas vale, lógico, em todos os momentos. Então, nós estamos há 163 anos da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, por Kardec, trazendo a nova era para a humanidade. Jesus, quando esteve conosco, nos disse: eu vou ao Pai, e rogarei ao Pai para que ele vos envie outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, nem o vê, nem o conhece, que vos fará lembrar e restabelecerá o que vos tenho dito. Nós entendemos que a doutrina espírita faz esse papel do Consolador, prometido por Jesus, porque ele nos mostra as causas das nossas dificuldades e nos propõe soluções a longo prazo, ou a médio prazo, até mesmo às vezes a curto prazo, mas soluções espirituais para as nossas dores. E não meramente uma resolução imediata, uma resolução a toque de mágica, né? Como se fosse um milagre que nós entendemos não existir. Porque nós entendemos a necessidade de nos esforçarmos para passar pelas aflições, e não simplesmente alguém que nos resolva essas questões. Então, Jesus também nos diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, ele está dizendo que aliviaria as nossas dores, e não que resolveria, e não que tiraria as nossas dificuldades.
Talvez nesse momento que nós passamos de pandemia, mas esse vídeo vai ficar aí à disposição, você possa estar passando por alguma aflição. Pensando, por que é que Deus permite que eu passe por essa aflição? Ou por que que pessoas aparentemente bondosas, caridosas, que têm um coração maravilhoso, passem por dores e dificuldades? Nós vamos ver isso num dos itens dessa crença dos espíritos. Então, Jesus já está nos proporcionando essa eventual, vamos dizer assim, promessa, né, entre parênteses, entre aspas, de que nos enviaria um consolador, ou seja, alguém que nos consolaria. Não que resolveria, não que curaria, mas que consolaria. Por quê? Porque a doutrina espírita nos mostra a nossa origem espiritual, como espíritos reencarnados, nos mostra o nosso destino espiritual para a vida após a morte e nos mostra as causas das nossas dificuldades e por que passamos por elas, além, lógico, de tantas outras motivos de resignação que nós aprendemos na doutrina espírita. Por isso, para nós, ele é esse consolador que nos traz alegria e esperança. Aqui nós temos uma rara foto de Kardec, olha a legenda em francês, né? Uma rara foto de Kardec apresentando o Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857, em Paris, no Palais Royal, Galeria d'Orléans. Foi um momento da nova era espiritual da humanidade. Então, a obra espírita, baseada na codificação de Kardec, as 5 obras, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas depois, Revista Espírita e outras obras de Kardec, são para a vida inteira. São de leitura, de estudo necessário, fundamental para todo aquele que queira conhecer a doutrina espírita. Que é o quê? A doutrina espírita, né? É uma doutrina que nós entendemos de tríplice aspecto, ou seja, ela tem um aspecto científico, filosófico e religioso. Nós sabemos a origem da doutrina espírita com a pesquisa de Kardec sobre as mesas girantes em Paris, que depois deu origem ao conhecimento dele da realidade espiritual, da vida no mundo espiritual, suas entrevistas, suas perguntas aos espíritos desencarnados das mais variadas ordens morais, através de médiuns, jovens, né, adolescentes, médiuns. Depois ele vai organizando isso, catalogando de forma pedagógica, por isso nós o chamamos o codificador, não o inventor, nem o fundador da doutrina espírita, mas o codificador, aquele que traz de forma metódica, pedagógica, utilizando o crivo da razão e do bom senso e a metodologia científica para chegar às conclusões que chegou. Então, Kardec é o codificador, sem ele não haveria doutrina espírita como conhecemos. Ele tem um papel fundamental na codificação, porque ele não é meramente um editor de textos ou um entrevistador de espíritos, ele é o codificador, ele tira as conclusões filosóficas e morais daquilo que ele estava investigando. Ele mesmo se coloca como um simples obreiro, mas ele tem um papel fundamental. E, claro, ele diz que a doutrina espírita ali estava se iniciando como um alicerce na sua obra, que deveria se produzir depois um edifício, através de outras obras que viriam depois, como nós realmente vimos ao longo desses 163 anos. Então, nesse aspecto científico, a doutrina espírita estuda e analisa a criação divina, né? Tudo que existe criado por Deus, tanto no ponto de vista material quanto espiritual, tirando conclusões filosóficas e religiosas, morais. Então, nós entendemos que a doutrina espírita não cria nada de novo, não inventa nada, ela só pesquisa, constata uma realidade que sempre existiu, que é a realidade espiritual, que é tudo que existe dos dois planos da vida, material e espiritual, e dá nomes, muitas vezes que não existiam, como perispírito, né? Mediunidade, reencarnação, no conceito que nós entendemos, etc., aliando isso às explicações filosóficas que nós sempre tivemos, né? Quem somos, por que passamos por aqui, por que há tantas diferenças entre nós, por que sofremos, para onde iremos após a morte, né? E nisso o aspecto religioso, porque Kardec nos traz Jesus como guia e modelo da humanidade. Ele vai perguntar aos espíritos, inclusive, qual é o espírito mais puro e perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia e modelo
na questão 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta mais curta da codificação é: vede Jesus. Então, Jesus para nós é o guia e modelo, ou seja, ele é o mestre. É aquele a quem devemos seguir, entender, imitar quanto possível. Por isso, a religião espírita é uma religião cristã. Ela se entende cristã não com as práticas e os dogmas tradicionais das religiões, nós respeitamos profundamente quem tem essas práticas e dogmas, porque nós entendemos que Jesus não estipulou, não instituiu uma religião nesse sentido, né? Ele pregava onde era possível, junto com as pessoas, nas casas das pessoas, na praça pública, em torno do Lago Genezaré, na escadaria do Templo de Jerusalém, aonde fosse possível e viável. Subia ao monte, né, onde ele proferiu o maravilhoso Sermão da Montanha. Então, nós entendemos que ele não deixou instituída uma religião no sentido tradicional, com obrigações e proibições, com postulados, com templos e rituais e paramentos, etc. Nós é que depois fomos englobando isso na nossa prática. Por isso, a religião espírita é a religião do sentimento, do espírito, da nossa relação com Deus, de espíritos que somos filhos de Deus com o Pai, com o Criador, que estuda as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, explicando quem somos, de onde viemos, para onde iremos, porque estamos na Terra. Essa é a definição, inclusive, que nós identificamos em Kardec do que é a doutrina espírita. Então, veja, para nós, o espiritismo, de forma prática, se traduz no relacionamento, se traduz na afetividade, se traduz no amor, na família, no estudo, no conhecimento, na caridade, né? É isso que nós entendemos ser a doutrina espírita. Então, veja, na Revista Espírita, nós temos lá o texto A Crença dos Espíritas, que nós trazemos de forma resumida. Você pode consultar depois todo esse contexto, né, desse texto A Crença dos Espíritas. Então, nós cremos, lembrando mais uma vez, que essa crença não é uma crença imposta, é a consequência dos nossos estudos. Nós constatamos essa realidade. Então, não se trata de alguém ter dito, olha, você tem que acreditar e pronto. Para nós nos convencemos. Então, não se trata de uma crença vazia em si, que pode mudar. Hoje eu creio numa coisa, amanhã eu creio em outra. É mais ou menos como dizer, eu acredito na eletricidade hoje, e dizer amanhã já não acredito mais na eletricidade, porque vi que não existe eletricidade. Nunca vi eletricidade, como é que pode existir? Então, a nossa crença é baseada em fatos e na pesquisa científica. Então, acreditamos ou entendemos a existência de um Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, Deus para nós é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme a questão número 1 do Livro dos Espíritos, mas é Deus, o Pai de amor e bondade, como nos apresenta Jesus, especialmente na parábola do filho pródigo, e como nos demonstra João Evangelista. Deus é amor. Então, na parábola do filho pródigo, Deus aparece como um pai amoroso que recolhe, acolhe de volta aquele filho que havia se transviado, se perdido, né? Então, ele está acolhendo de volta. Esse é o Deus que nós conhecemos com Jesus. Aliás, não é o próprio, né? Também há para nós uma diferenciação. Deus é o Pai Criador. Jesus é o Filho, como nós. Então, nós somos filhos de Deus também. Jesus é filho de Deus, criado por Deus também. Porque ele mesmo se diferencia em várias oportunidades, se dirigindo a Deus. Ora, se ele se dirige a Deus, ele não é o próprio Deus, né? Ele se dirige a Deus, inclusive em prece, em oração. Então, ele está mostrando que ele não é o próprio Deus. Deus é o Pai, o Criador, a origem, a inteligência suprema. E Jesus, um espírito muito mais antigo do que nós, então muito mais elevado, com muito mais conhecimento e moral, mas também semelhante a nós. Então, Deus para nós é soberanamente justo e bom. Por isso, as coisas que nos acontecem têm que ter uma causa justa. E tem que ser bom. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, tudo que nos acontece tem que ser para o nosso bem. Por isso, Paulo, o apóstolo, nos diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor.
Nós é que entendemos que não é bom porque nos incomoda, porque nos traz, às vezes, dores, né? Nos traz eventual decepção com as coisas, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos, mas acontecem como nós precisamos. Então, importante esse conceito para nós: Deus é soberanamente justo e bom, e as coisas que nos acontecem têm a sua razão de ser e são justas e boas para nós. A alma e sua imortalidade. Então, nós entendemos que somos um espírito, quando reencarnado, chamado de alma, e a alma é uma força espiritual, uma criação de Deus, né? Um espírito. Não é eterno, porque eterno é só Deus, né? Que não teve começo nem terá fim, mas é imortal ou infinito, ou seja, não terá um fim. Nós somos imortais no sentido de que nós não morremos, o que morre é apenas o nosso corpo físico, porque está inserido nas leis naturais, e uma delas é a lei de destruição. Na pré-existência da alma como única justificativa do presente, ou seja, nós já existimos antes, muitas e muitas vezes, então é uma grande trajetória espiritual, incomensurável no tempo, né? Nós não temos ideia de quantas e quantas reencarnações, de quanto tempo nós temos de criação. Somos espíritos antigos, isso nós podemos saber, e essa pré-existência denota uma experiência anterior, então nós já passamos por experiências anteriores, inclusive aprendendo a lidar com a nossa liberdade de escolha e arcando com as consequências de nossas escolhas. Então, tudo que nós fazemos nos gera consequências. Cremos, acreditamos, entendemos, nos convencemos da pluralidade das existências, ou seja, as várias reencarnações, como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Então, a reencarnação tem a função de provas e expiações, missões, né, também, provas e expiações, ou seja, ou nós estamos em provas ou nós estamos em expiação. O que são expiações? São reparações. Ou seja, aquelas atitudes equivocadas que eventualmente a gente tenha consciência, tenha feito e fique incomodando na nossa consciência, porque já tínhamos o conhecimento suficiente, gera em nós a necessidade de uma reparação. O que não necessariamente é pelo sofrimento, né? Não é pela dor necessariamente, mas é uma forma de reparação, através do trabalho no bem, do esforço profissional, inclusive, em alguns casos, né? Expiar, ou seja, corrigir, responder por aquilo que está pendente na nossa consciência. E moral, ou seja, além da expiação, a prova. A prova é um adiantamento intelectual e moral, porque eu passo por experiências que eu aceito, ou que eu peço, para o meu progresso espiritual. Então, toda a expiação é uma prova, mas nem toda a prova, ou aliás, a prova não é uma expiação, são causas diferentes, embora tenha a mesma função de fazer o progresso do espírito. Na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, todos nós estamos caminhando para a perfeição, entre aspas, quer dizer, para a pureza. Nós estamos caminhando para a pureza, nós somos uma escola de anjos na Terra. É fácil? Não é. Né? É como lapidar um diamante, não é fácil. Se a gente pudesse perguntar para o diamante, está doendo aí? Você está sendo lapidado naquela pedra bruta para ficar toda polida? Dói, deve doer. Lógico que ele não é um ser vivo, não sente, mas aquilo incomoda, aquilo aquece, inclusive. Pode até, em alguns materiais, sair faísca, porque é o contato, é o atrito. Então, nós estamos numa escola de anjos nos atritando com os outros, e isso, às vezes, gera dores e dificuldades. Então, nós somos aqui espíritos factíveis de progresso, todos nós. Todo espírito, mesmo aquele mais grosseiro, mais violento, mais que faça coisas inimagináveis para nós, está progredindo. Não é só que ele vai progredir, já está progredindo, porque ele está vindo de uma outra dificuldade anterior, uma outra condição inferior, está em progresso. É claro que isso é muito longo, né? Isso denota e demanda do espírito esforço também.
na felicidade crescente na perfeição, ou seja, a felicidade vai aumentando no espírito à medida que ele progride, não a felicidade temporária, momentânea da matéria, mas a felicidade plena do espírito, né? Ela vai progredindo à medida que o espírito progride, na equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo suas obras. Ou seja, há consequências para aquilo que fazemos. Tudo retorna para quem o fez. Tudo que nós fazemos tem um retorno, ou seja, a lei de causa e efeito ou de ação e reação, descoberta por Newton, mas que não é dele, é de Deus, né? As leis que o homem descobriu da natureza são leis divinas. Só levam os nomes dos homens que descobriram porque são os cientistas, mas são leis divinas. Então, ir contra a ciência, no que ela já provou, é contestar a vontade de Deus, porque foi Deus que criou. A ciência só pôs a visão dela, o conhecimento do homem sobre aquilo. Então, há uma equitativa remuneração do bem e do mal, segundo o princípio, a cada um segundo suas obras, que é uma fala de Jesus, né? A cada um será dado segundo suas próprias obras. Se eu progrido, se eu produzo o bem, é natural que me retorne o bem. Se eu produzo o mal, que é a ausência do bem, é natural que eu precise ressarcir esse mal. É natural que aquilo retorne para mim, não necessariamente como um sofrimento, como uma punição, porque Deus não é um julgador na nossa visão, Deus é o Criador. Ele nos criou sob suas leis. Então, é uma necessidade do Espírito responder e, de alguma maneira, ressarcir, auxiliar aqueles a quem tenha eventualmente prejudicado. Na igualdade da justiça para todos, sem exceções, favores, nem privilégios para nenhuma criatura. Então, para nós, Deus não é parcial. As religiões antigas, talvez pela visão da época das pessoas, ou ao longo do tempo, pelas mudanças que foram acontecendo nos textos e tudo mais, foram trazendo uma imagem de um Deus parcial, de um Deus que punia um povo e beneficiava outro. Nós entendemos que isso é uma visão parcial, uma visão humana de Deus. Deus é o Criador, então Jesus nos traz a imagem de Deus, a ideia de Deus como Pai, Pai amoroso e bom da parábola do Filho Pródigo. E João Evangelista nos traz que Deus é amor. Então, para nós, Deus é imparcial. Ele não produz, não cria criaturas diferentes, cria iguais. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, inclusive a natureza. A natureza, como criação de Deus, deve também ser respeitada, porque também é criação de Deus. Os nossos irmãos são princípios espirituais. Nossos animais têm princípios espirituais, são nossos irmãos na criação. Em escala mais inferior, mas são, devendo o nosso respeito também, assim como a natureza, o meio ambiente, né? E todos os nossos, os espíritos encarnados ou desencarnados são semelhantes. Devem o nosso respeito. Não a nossa crítica, não o nosso julgamento, não a nossa condenação, não a nossa violência, mas o nosso respeito. Não quer dizer que eu necessariamente aceite, acolha, faça o mesmo que o outro, pense como o outro, mas que eu respeite o outro na sua condição de espírito, de ser humano. Em qualquer condição que não me cabe julgar se criminoso ou não, se branco, negro, amarelo ou não, se alto ou baixo, gordo ou magro, são condições nas suas opções e condições sexuais, nas suas condições sociais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, são condições que nós devemos respeitar e não brigar, discutir. Nós já vemos isso na história da humanidade há 2, 3, 4 mil anos e sabemos o que acontece quando nós não respeitamos o outro nas suas opções, né? Então, Jesus nos ensina isso, respeitar. Na parábola do bom samaritano, com Zaqueu, o publicano cobrador de impostos, com Maria de Magdala, uma ex-prostituta, com a mulher adúltera, ele nos mostra o respeito ao espírito,
sem julgamentos e condenação. Então, Deus, ele é imparcial, é o Deus de todos. Se há uma imagem de um Deus parcial, é a nossa imagem que nós fazemos dele, né? Na duração da expiação, limitada à da imperfeição. Então, eu passo por uma experiência que eu preciso passar, pelo tempo que eu preciso passar. Então, a expiação, ou seja, aquela experiência, às vezes dolorosa ou difícil, ela é temporária. Ela vai ser proporcional à minha necessidade. Por isso, Chico Xavier pede a Emmanuel que peça a Nossa Senhora, né, a Maria, mãe de Jesus, uma frase que ela pudesse transmitir a Emmanuel, que transmitisse ao Chico de consolo em momentos difíceis que ele passava. Emmanuel retorna depois de um tempo e diz: ela mandou você escrever, que ele queria escrever uma tabuleta para pôr na parede, isso também passa. Então, as coisas vão passando, as dores vão passando e os momentos felizes também, porque são temporários dentro da necessidade do espírito. No livre-arbítrio do homem, que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal. Na medida em que vamos tendo mais conhecimento e mais responsabilidade, vamos sabendo melhor fazer as nossas escolhas. E aí, somos ainda mais responsáveis. Mas Deus jamais nos deixa abandonados e sempre nos deu, vamos dizer assim, referências para as nossas escolhas. Com Jesus, a nossa referência é Jesus, a partir dos 2000 anos que ele esteve conosco. Antes dele, outros emissários, precursores de Jesus, sempre estiveram em contato com a humanidade. E os espíritos familiares de cada um, né, os espíritos protetores, anjos da guarda, que sempre inspiram os encarnados. Então, nós sempre temos uma referência para fazer as nossas escolhas. O que acontece é que, às vezes, nos deixamos levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelos nossos próprios interesses imediatos, fazendo as nossas escolhas de forma equivocada, de forma imediata, baseada nos interesses materiais. E aí, geramos conflitos e dores futuras, espiritualmente falando. Então, é sempre melhor, mais adequado, mais sensato fazer as nossas escolhas baseadas no Evangelho de Jesus, especialmente na regra que Jesus nos ensina: fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. E não fazer ao outro o que o outro me faz. Que ainda nós fazemos isso, né? Fazer ao outro o que o outro me faz ou desejar ao outro o que o outro fez para as pessoas. Nós, então, nos arvoramos como juízes. E juízes sem direito a advogado de defesa, sendo os próprios acusadores. E daí já julgamos e condenamos o indivíduo, sem saber das suas necessidades, das suas dificuldades, né? da sua intimidade, né? E assim por diante. Então, Jesus nos ensina a não julgar, que com a mesma medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Aliás, pela nossa própria consciência. Então, é melhor fazer as nossas escolhas baseadas nessa regra. Você nunca vai errar. Se você fizer a sua escolha baseada nessa regra, você nunca vai errar. Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Na continuidade das relações entre o mundo visível e invisível, ou seja, há uma relação constante, que é a mediunidade, né, vamos dizer assim, que é o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. O que também quer dizer, voltando aqui, que os nossos entes queridos que já desencarnaram continuam vivos, continuam vivendo a vida espiritual. Jesus prova isso quando ele ressurge na chamada ressurreição, para nós espiritual, no domingo da Páscoa, em que ele é crucificado na sexta, ele ressurge no domingo, ressurge espiritualmente, aparecendo para os encarnados, né? Maria de Magdala, depois os apóstolos, convivendo com as pessoas, materialmente, materializado em algumas circunstâncias e espiritualmente em processo de aparição mediúnica em outras circunstâncias. Kardec vai explicar bem essas chamados fenômenos de Jesus no capítulo 15 da Gênesis, os milagres do Evangelho. Então, essas relações espirituais continuam, porque a vida espiritual continua, né? A morte só existe para o corpo físico, que precisa dela, inclusive, porque ele precisa voltar para a natureza. É uma lei
criada por Deus, a lei de destruição. E o espírito continua a sua vida espiritual. Então, nossos entes queridos, nossos familiares, continuam vivendo e podem se comunicar conosco muitas vezes, através da própria mediunidade, de um sono, né? Do sonho que você tenha, de um momento de contato espiritual. Na solidariedade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. Considerar, então, aqui as propostas, né? Até aqui foi a crença naquilo que nós conhecemos da doutrina, resumidamente. E agora algumas propostas de conduta do espírita. Considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterno, naquele sentido que nós falamos. Então, a vida terrestre, a vida material, é transitória. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem. É como se fosse uma grande viagem de trem, em que nós paramos nas estações. As estações são as reencarnações. A verdadeira viagem é a viagem do espírito. Então, nossa vida caminha espiritualmente e ora, por alguns momentos, nas reencarnações, que são fases importantes de aprendizagem, de experiência e de aprender a dominar-se. Jesus diz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar conosco. Esse mundo que ele fala não é o mundo do planeta Terra, né? É o mundo íntimo de cada um. Nós precisamos aprender a lidar conosco, a lidar com as nossas dificuldades, com os nossos vícios morais, às vezes materiais, as nossas fragilidades, nas chamadas tentações, né, entre aspas, que são as fragilidades e fraquezas que nós ainda temos. Por isso a necessidade da reencarnação. Aceitar corajosamente as provações, tendo em vista o futuro mais invejável do que o presente. Aceitar as provações, tendo em vista o futuro mais invejável do que o presente. Muitas pessoas nos perguntam por que Deus permite que pessoas tão bondosas passem por dificuldades, passem por aflições, porque são necessárias para todos. Não quer dizer que porque ela é uma pessoa bondosa, ela também não tenha algo para aprender. Jesus tinha bondade em grau infinito. E passou pelo que passou, por amor a nós, não que seja no sentido de uma salvação literal, mas no sentido da lição que ele nos dá de que é necessário enfrentar as dificuldades, as dores, muitas vezes, né? Ele se sacrificou nesse sentido espiritual de vir até nós e doar-se para nós. Não que no sentido literal, nós entendemos, não é um salvador no sentido de que vai resolver os nossos pecados, né? Tirar nossos pecados, mas no sentido de nos dar uma diretriz. Então, veja, as provações para todos nós que não estamos nessa condição de missão de Jesus são necessárias. E o que nós aprendemos com Jesus e com a doutrina? Tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós passaremos, nós superaremos essas dificuldades. E, por isso, então, as dores para cada um de nós são necessárias. Aliás, nós escolhemos, nós pedimos ou aceitamos, muitas vezes, passar por elas no nosso processo de planejamento da reencarnação. Praticar a caridade em pensamentos, em palavras e em ações, na mais ampla acepção da palavra. Então, a conduta do espírito é de caridade. Caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias, perdão das ofensas. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Em pensamentos, em palavras e em ações. Esforçando-se cada dia para ser melhor do que na véspera. Extirpando alguma imperfeição de sua alma. Então, nós estamos aqui para isso. Essa é a função da reencarnação. Burilamento próprio. Deixando a grosseria dos pensamentos mais inferiorizados e ações mais inferiores, e apego à matéria, e apego a coisas, a situações, a poder, né? Então, é o desapego e, ao mesmo tempo, o esforço pela fraternidade, pela caridade. Esse é o que se espera do espírita. Submeter todas as suas crenças ao controle do livre-arbítrio, do livre exame e da razão.
e nada aceitar pela fé cega. Então, usar a razão, porque a razão é um atributo do Espírito que deve ser utilizado em todos os sentidos, inclusive na fé. Por isso, nós entendemos que a nossa fé é uma fé raciocinada. Respeitar todas as crenças sinceras, por irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém. Respeitar crenças, pensamentos, correntes, opiniões, qualquer que sejam. Ver nas descobertas, nas diferentes descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus. Então, não adianta questionar a ciência. Se a ciência provou um fato, não adianta questionar, porque é ir contra a vontade de Deus. Vamos supor que a gente imagine que, sei lá, eu questiono o fato de que nós temos que ter 12 horas de dia e 12 horas de noite. Eu queria que tivesse, sei lá, 18 horas de dia e 6 de noite. Porque eu durmo só 6 horas mesmo, o que eu vou querer 12 horas, né? Então, vamos pedir para Deus mudar isso, eu não aceito isso. Não dá. Eu tenho que me adaptar, porque é uma lei criada por Deus. Não adianta discutir, reclamar com a ciência, renegar a ciência, como o homem já fez no passado, e faz às vezes, né? Porque não tem sentido você ficar discutindo um fato comprovado cientificamente que pode te beneficiar se você conhece o fato, né? Se eu sei que são 12 horas, eu vou me programar, eu vou respeitar essa regra que Deus criou, tem uma razão para isso, vou entender por que eu preciso ter 12 horas de dia, 12 horas de noite. Alguma razão deve ter para isso. E isso varia, né? Tem dias que aí, conforme a época, dá 10 horas, dá, sei lá, 18 horas de sol em alguns lugares, poucas horas de noite, e às vezes muda, né? Então a gente vai se adaptando, vai conhecendo o mecanismo da natureza. E aí vai conhecendo melhor e tirando algum benefício espiritual nesse sentido, né? Eis o credo, a religião do Espiritismo. Religião que pode se conciliar com todos os cultos, quer dizer, com todas as maneiras de adorar a Deus. Então, Kardec aqui está propondo que nós, como espíritos de todas as religiões, nos respeitássemos. O espírita respeitando as outras e as outras respeitando o espírita. É o laço que deve unir todos os espíritas em uma santa comunhão de pensamentos, à espera de que una todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Com a fraternidade, filha da caridade, os homens viverão em paz, se poupando os males inumeráveis que nascem da discórdia, filha, a seu turno, do orgulho, do egoísmo, da ambição, do ciúme e de todas as imperfeições da humanidade. Então, busquemos a fraternidade, busquemos a caridade, busquemos o respeito ao semelhante, entendendo as necessidades reencarnatórias de cada um, respeitando a vontade divina. Se eu passo por uma dificuldade, uma enfermidade, uma aflição, eu preciso buscar na fé esta esperança e essa força. Mas eu também vou buscar soluções, vou buscar o que a ciência oferece, vou buscar o que as terapias alternativas possam oferecer, o que a espiritualidade, tratamentos espirituais possam oferecer. Não vou ficar estático, estagnado na dor. Eu vou buscar, mas eu vou me resignar perante a dificuldade. Não questionando a vontade de Deus, respeitando a vontade de Deus e buscando sempre o crescimento espiritual. Amigos, era essa a nossa proposta de reflexão hoje. Nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos com você neste momento, né? Nesses momentos que nós tivemos juntos, desejando a você tenha boas reflexões, aí eu buscando o texto na Revista Espírita, né? O Credo Espírita de Kardec, buscando essas reflexões e que Deus possa iluminar a todos nós e fiquemos todos na paz de Jesus. Até nossos próximos encontros. Tchau.